Ô Pedro, eu queria que você falasse agora pra gente aqui dessa sua experiência advogando para os movimentos populares, né? E de que forma a sua experiência, suas investigações, ou até mesmo sua pesquisa histórica, né? Conta alguma coisa assim importante pra gente. Tá bom. Há alguns anos, né, eu venho atuando prioritariamente com a questão agrária, né, os conflitos sociais no campo, envolvendo, né, movimentos de luta pela terra e movimentos que buscam o reconhecimento também de direitos territoriais baseados, claro, nas suas relações de ancestralidade, né, de territorialidade, essa relação territorial e cultural, né, com a terra. Tenho também trabalhado nos últimos anos, me voltado também para essa articulação entre o problema agrário e ambiental, né, também esse casamento. Parece que você fez assim uma pesquisa sobre o histórico daquela questão, por exemplo, da época da ditadura, sobre o problema da mandioca, o escândalo da mandioca. Não, aquilo ali é decorrência, não é uma pesquisa, não é? Embora eu tenha também uma atuação na academia também, eu sou professor. Sim. E trabalho na universidade, dou aula de direito agrário e ambiental. Certo. Mas ali é um conflito, né, que inicialmente, né, a ATR como instituição foi provocada a se aproximar e a conhecer uma situação gravíssima de conflito que estava ocorrendo e que está ainda em curso lá em Casa Nova, no município de Casa Nova, região ali do Lago do Sobradinho, e um conflito que aparentemente que estava sendo colocado até então nos meios judiciais e no judicial como um conflito entre poceiros colocados ali no processo como invasores de terra, mas meia dúzia de invasores de terra, e dois empresários que se colocavam como donos, proprietários da terra. Com esse processo de aproximação e de conversa, aí no primeiro momento passei um tempo lá na comunidade, a gente andou, conversamos com os velhos, né? E tinha seu Joaquim. Tem dois Joaquins lá, são duas referências, mas eu estou falando do Joaquim que está hoje com 102 anos de idade. Nossa, experiência. E Joaquim, os dois, porque o outro tem 70, né? Então, mas esse Joaquim, ele remontou todo o processo de álcool, quer dizer, ele nasceu lá naquela área, né? Então, se ele nasceu lá, ele tem 100 e tantos anos, tá aí uma prova de posse, né? Quer dizer, não é uma situação de ninguém está invadindo o lugar nenhum, né? E é um espaço que eles usam como fundos de pasto. Fundos de pasto o semiárido baiano, o interior da Bahia, quase todo ele, né? O processo de ocupação no interior ele se dá com a expansão do gado para dentro. O gado sai do litoral, claro que eu estou falando da colonização no interior. Certo. A gente tem o semiárido nordestino, o semiárido baiano, o interior da Bahia, ele já era ocupado, né, pelos povos indígenas. Mas no processo de colonização, uma das principais vetores da colonização do interior do estado da Bahia e do Nordeste, né, se dá pela expansão do gado que sai daqui, né, na medida em que a monocultura da cana toma conta do litoral, o gado, né, avança para o interior e no interior do estado, e aí tem uma importância muito grande as margens do Rio São Francisco. No interior do estado, então, se instalam os famosos currais de gado, que são grandes extensões de terra, grandes concessões de sesmarias que foram firmadas, né, no tempo da colônia, do Brasil colônia e império, né? E aí, a partir daí, ali se instaurou muitos latifúndios, mas a população, inclusive com os conhecimentos dos povos indígenas, né, a população sempre criou meios de viver ali dentro, né, e de ocupar o território. Então a gente não está falando de uma área, de um espaço vazio, né? O semiárido ele é ocupado, ele tem uma riqueza muito grande. E
E aí os pequenos, né, os índios, os indígenas, os povos indígenas e os colonos pobres, que não eram, digamos assim, os donos dos grandes currais, eles criaram, além do gado, porque o gado bovino ele tinha dificuldade era caro, né, para bancar ali em regiões que tem irregularidade, né, nas chuvas, e tem uma complexidade hídrica maior, né, características próprias da região. A contribuição que os povos indígenas deu ao povo sertanejo, a formação do sertanejo, foi fundamental, porque eles criaram, como os indígenas, eles conheciam a caatinga, e esses colonos, os pobres que foram chegando também com os negros e tal, eles instituíram a caprinocultura popular, né? E é uma caprinocultura que ela não se desenvolveu historicamente sob o marco da propriedade privada, da terra fechada, da terra quadrada, da terra enquadrada num modelo. É da terra solta, é a cultura da criação solta, de caprinos, ovinos, de animais, né? Isso conjugado com o conhecimento profundo de tudo que a natureza ali oferece, do que a caatinga oferece. Então tem uma parte da produção que é extrativista, e uma outra parte que é a criação, e a criação solta. A criação solta, ela permite a sobrevivência, né, digamos assim, de comunidades que foram se formando, comunidades de vizinhos que foram se formando também, porque a pressão do latifúndio, a pressão enfim, das grandes propriedades, né, dentro delas, se os poceiros eles tivessem uma forma de ocupação do território baseado na propriedade individual, fechada, cercada, eles não conseguiriam manter a caatinga. Exato. Então eles encontraram uma outra estratégia de compartilhamento de pastagens. Certo. Né? Então é um sistema complexo, muito mais avançado do que a estrutura da propriedade que nós temos, da chamada propriedade moderna. Embora seja tradicional, ela me parece que ela avança para a realidade, e ela estabelece os sistemas de consorciamento mesmo de frações de terra. Então o camarada, isso é em termos gerais, né, mas o sujeito, as famílias, cada uma conta com uma fração, conta com seu espaço de agricultura, de subsistência. Este espaço aqui é cercado, e o resto fica solto. Então o camarada que tem a propriedade, a propriedade individual, ele não cerca tudo aquilo que corresponde ao que é dele. Ele fecha a área para proteger da ação dos animais, ele fecha uma determinada área para plantar, né, cultura de subsistência, e enquanto os animais têm os espaços próprios e espaços compartilhados de criação. Isso, claro, junto com aqueles aspectos culturais que nós conhecemos do povo do Nordeste, e tem no Sul também, né? Os faxinais, no Pará tem esse fenômeno também, dos mutirões, adjutórios, né, que chamam em outros lugares. Então, mas aí o conflito ali se deu a partir daí também, né? Quer dizer, aí aí volta pro conflito. Exatamente.